Gurizada, o negócio é o seguinte, vocês sabem como é que o técnico do Grêmio, Wagner Mancini, está escalando o time titular? Pois eu vou te contar, mas já antecipo. É através de uma verdadeira ação entre amigos. A gente vai abordar este tema aqui neste meu vídeo, que tem o patrocínio da KTO. É a minha casa de apostas. Está a um clique de ser a sua. Eu coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, que é um verdadeiro atalho para tu te inscrever de forma gratuita na KTO. E aí tu vai conhecer uma baita casa de apostas utilizando o cupom promocional Meneghetti, como tá aqui. Este cupom te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, te diverte, conhece a KTO. Os caras têm um baita atendimento no chat e uma variedade infinita para tu ganhar uma graninha. KTO.com, os caras são feras e eles estão te esperando. Eu já nem vou te convidar com essa história de convite pela tua inscrição, do sininho para ativar as notificações, dizer que vocês são bem-vindos nos comentários, tudo isso vocês já sabem. Tá valendo like, joga o canal para cima, depois do vídeo vai na KTO.com e aqui, ó, neste cantinho eu tô deixando o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, me acompanhem lá também, tem muita coisa bacana. Que um novo técnico converse, ok, é compreensível, mas que ele se permita influenciar, aí deixa de ser compreensível e passa a ser perigoso. Pois foi isso que aconteceu. O Wagner Mancini, recém-chegado no Grêmio, com 2 jogos, vitória sobre o Juventude, vitória da mobilização, do discurso do vice-futebol Denis Abraão, derrota contra o Atlético Goianiense. Ele próprio, Mancini, disse depois do jogo contra o Atlético Goianiense que tem uma preferência por jogadores mais tarimbados, os ditos cascudos, os mais experientes. Paulo Miranda é cascudo, falhou no segundo gol, foi expulso. Kahneman é cascudo, não fez uma boa partida. Diego Souza é cascudo, praticamente não entrou em campo. Alisson também ficou devendo neste jogo, ele que vinha mantendo até uma regularidade de boas atuações. E também é verdade que o menino Wanderson falhou. Ora, vocês acham, eu não estou aqui para atacar o Rafinha, que eu até por honestidade jornalística preciso avaliar que ele não foi mal não no jogo contra o Atlético Goianiense. O Rafinha fez uma partida interessante, burocrática, é verdade, mas passando pelo corredor, dando alguma alternativa de ataque, defensivamente não comprometeu. O problema do Rafinha é outro. São as suas atitudes, que eu já classifiquei como nada saudáveis para o ambiente do vestiário. O Rafinha deu uma entrevista entre o jogo com o Juventude e o jogo contra o Atlético Goianiense, dizendo que se sentia mais tranquilo num time formado por cascudos. Como isso impacta nos mais jovens? Como o Wanderson recebe isso? Como o Breno recebe isso? Ainda que o Grêmio não tenha hoje à disposição, ainda bem, um goleiro veterano ruim, como tinha até bem pouco tempo. Como isso chega no Jean-Pierre? Como isso chega nos jogadores mais jovens, como o Juan, que foi preterido, que ficou no banco de reservas, enxergando o Paulo Miranda fazendo barbeiragem dentro de campo até ser expulso. Pois o técnico Mancini comprou. O Wagner Mancini comprou o discurso do Rafinha e vazou a informação de que para escalar o time do Grêmio, ele conversou com o Diego Serri, o executivo de futebol do clube, de passagem até agora praticamente anônima, a atuação do Diego Serri até agora é silenciosa. E a gente então tem que avaliar ele pelos resultados que são colhidos. Marcelo Oliveira, coordenador técnico, também teve influência. Com quem que o Marcelo Oliveira tem relação? Com os mais jovens ou com os experientes que foram seus colegas de time do Grêmio? Vocês lembram? O Marcelo Oliveira vinha se arrastando no final da sua trajetória profissional, de lateral esquerdo passou a jogar algumas partidas como zagueiro, de repente encerra a carreira e alguns dias depois vira o coordenador técnico. Com que conhecimento teórico? Fez algum curso por correspondência? Comprou um almanaque para pelo menos ler sobre a função? Eu não sei. Mas o Grêmio apostou em Marcelo Oliveira
como coordenador técnico. Eu até quero dizer que o Marcelo Oliveira é um baita cara, muito correto, de uma trajetória de dedicação ao Grêmio nesses últimos anos da sua carreira, momentos vencedores, nada contra ele. Só que eu não sei se ele foi se aperfeiçoar, né? Por que não começou na base, então, como coordenador técnico lá de um sub, para ir emergindo, para ir se preparando melhor? Por que já nos profissionais? Quem são os seus colegas de clube? O Jeromel? O Kahneman? O Cortez? O Rafinha é da mesma idade, mas não jogaram juntos. Com quem ele tem mais relação? Então, o time do Grêmio foi escalado numa verdadeira ação entre amigos. Do Diego Serri, que é o executivo, do Marcelo Oliveira, com o Wagner Mancini. E é claro que talvez influenciado pela entrevista de um jogador que é liderança, que é capitão, que tem uma trajetória vencedora, que tem uma trajetória de grandes clubes, como o Bayern, como o Flamengo, como o Rafinha, que disse, dias antes do jogo contra o Atlético Goianiense, que se sentia mais tranquilo com um time de cascudos, porque, segundo ele, os jogadores mais experientes têm uma responsabilidade que, às vezes, os meninos não têm. Ora, esta divisão que está escancarada no Grêmio e que a gente já vem falando nos donos da bola, eu venho falando aqui no meu canal, ela não faz bem. Ela não ajuda no ambiente. E o Denis Abrão, que está mais preocupado nesses momentos em que desembarcou como vice de futebol, em treinar a plateia, como eu digo, em orquestrar o palco, né, em ser um mestre de cerimônias, e ele faz isso muito bem. Ele tem um bom discurso, intenso, epidérmico, também tem a missão de cuidar disso. E também tem a missão de cobrar o treinador e de pedir explicações da escalação do Paulo Miranda com o Juan no banco. Se o Grêmio não tivesse um zagueiro para repor a altura, nesse caso, melhor. O Juan joga mais que o Paulo Miranda. O Paulo Miranda entra e compromete. Esta é a sua trajetória no Grêmio. Só não vê quem não quer. Pois o Denis deveria ter dito isso para o Wagner Mancini. O Denis Abrão tem que cobrar o técnico pelas substituições no começo da segunda etapa, quando ele desmanchou qualquer possibilidade de armação, de articulação da equipe, retirando o Jean-Pierre e o Douglas Costa, colocando o Diego Souza como uma espécie de armador, digamos assim, como o falso armador, não tem mais condição física para isso, e colocando o Ferreirinha na ponta pela esquerda. Então, a função do Denis Abrão não é só treinar a torcida e tentar treinar a imprensa e fazer um discurso forte, e ele é capaz, tem capacidade para isso, para mobilizar o seu grupo. Também é sua função fiscalizar o que acontece, fiscalizar a escalação, entender por que o técnico faz estas opções dos piores jogadores independente da idade e as trocas que ele faz que surtiram um péssimo efeito neste jogo. A direção do Grêmio, que até então vinha sendo excessivamente passiva e às vezes omissa no departamento de futebol, agora terceirizou tudo para o Denis Abrão, tornando-o uma espécie de salvador da pátria. E ele não é. E o discurso do Denis, por mais forte que seja e por melhor resultado que tenha significado na vitória contra o Juventude, ele não vai se sustentar isoladamente. É preciso conteúdo, porque mesmo um treinador de plateia, mesmo um chefe de auditório, ele precisa de conteúdo para segurar essa onda do discurso vibrante, intenso e epidérmico. O Mancini teve uma semana para preparar o time contra o Atlético Goianiense e preparou mal, escalando a equipe nesta verdadeira ação entre amigos. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, like, venha nos comentários também. Agora dê uma passadinha na KTO, utilizando o cupom promocional Meneghetti. Os caras são craques, tem muita coisa legal para tu conhecer. Faz uma aposta na malandrinha. Por £1 tu pode ganhar uma baita grana. Tem as combinadas, apostas simples. Puxa vida, na KTO tem tanta coisa legal para tu conhecer. Vai lá, o link está no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.